Marcinho convocado. Pegou alguns de surpresa, outros não. Quem acompanha o canal do TF sabia desde agosto que o jogador estava no radar da seleção brasileira, tanto ele quanto o zagueiro Gabriel. Isso é muito bom para o alvinegro e eu vou explicar para você nesse vídeo o motivo de ser excelente a convocação do jovem lateral direito para a seleção canarinho. Mas antes disso, peço que você já deixe seu like, já inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, porque é muito importante que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Marcinho foi convocado para 2 amistosos da seleção brasileira, 2 amistosos da data FIFA, 2 amistosos caça-níqueis. A realidade é essa. Muita gente podia... Alguns torcedores do Botafogo estão reclamando da convocação do Marcinho, admitindo que o jogador que eles criticam tanto foi convocado. Aí são os haters, né, das redes sociais que criticam qualquer coisa. Mas você que pensa apenas no Botafogo, você teve uma grande coisa. O Marcinho, sendo um jogador de seleção que hoje o valor dele de mercado é de 5 milhões de euros, acabei de verificar isso com um dos dirigentes do Botafogo. Caso alguém quisesse contratar o Marcinho antes da convocação, teria que negociar por pelo menos 5 milhões de euros, mais ou menos 25 milhões de reais. Esse valor com certeza aumentará e muito. Acredito eu e acredito também que essa pessoa que me falou que o Marcinho agora, para ser negociado, é no mínimo por 10 milhões de euros. Uma convocação para a seleção brasileira valoriza muito um atleta. O Marcinho talvez não seja o lateral dos sonhos de ninguém. O Marcinho tem seus defeitos e suas qualidades. Mas o técnico Tite acompanha o mesmo há algumas temporadas. E essa retomada do Marcinho após Copa América, isso chamou a atenção do técnico da seleção brasileira. O Botafogo não tinha um jogador seu revelado pela base convocado para a mesma seleção, para a seleção do Brasil, desde 2013, quando Dória foi convocado para aquele desafio entre Brasil e Argentina, o super clássico das Américas, onde vários jogadores do Botafogo foram convocados. Aí você vai falar, mas aquilo não era data FIFA, Thiago Franklin, era qualquer coisa, mas foi convocado, vestiu a camisa da seleção principal. Se você olhar no histórico do Dória, tem uma convocação para a seleção brasileira. O último atleta do Botafogo a vestir a camisa da seleção principal foi o Camilo, em 2017, naquele amistoso entre Brasil e Colômbia, que foi feito em relação a Chapecoense, um jogo para as vítimas da Chape. Ali foi o último jogador convocado. Se você quiser colocar uma coisa mais específica, você traz para o Jefferson em 2015, que foi o último jogador do Botafogo a ser convocado para a seleção brasileira disputando um torneio oficial. Jefferson disputou a Copa América daquele ano, foi o titular e tudo da seleção brasileira. Se você quiser ampliar mais esse nosso papo, você pega o último jogador da base convocado nos anos 90, lá, o último jogador do Botafogo que disputou um torneio oficial pela seleção, o último jogador, melhorando aqui, o último jogador formado no Botafogo que não estava no clube, mas disputou o torneio pela seleção brasileira, foi o Beto, na Copa América de 99. E o último jogador formado campeão foi o mesmo, em relação a 99. E o último jogador do Botafogo, anterior ao Marcinho, que foi convocado por uma seleção brasileira em relação à data FIFA, naquela época não tinha data FIFA, então a gente não pode colocar, mas que disputou algum período, foi o Beto em 96, mas aquilo também era uma seleção olímpica. O último jogador do Botafogo da base que disputou uma Copa do Mundo foi o lateral direito também, Josimar, em 1986. Então, são muitos anos que o Botafogo não tem um jogador formado em suas divisões de base, vestindo a camisa da seleção amarela. Volto a falar daquele assunto em relação à parte de melhora em tudo. O Botafogo precisa que um dos seus atletas sejam vendidos urgentemente para a Europa, no caso o Marcinho vá para a Europa e vingue, porque é muito importante que a base do Botafogo seja conhecida internacionalmente. O Marcinho vai para a Europa e se destaca. Aí vão começar a olhar a base alvinegra com outros olhos. Vou dar um exemplo do Flamengo. O Jorge, até um tempo atrás, era a maior venda do clube, do rubro-negro. Era a maior venda, para você ver um clube do peso do Flamengo, com a mídia que o Flamengo tem. E a maior venda da história do Botafogo ainda é o Vitinho, que foi vendido ao CSKA por 10 milhões de euros ainda em 2013. Marcinho pode
com um inflacionamento do mercado, tornar-se a maior venda da história do Botafogo quando acontecer uma negociação. Por enquanto, é esse ponto. Marcinho observado. Gabriel, como eu trouxe em agosto aqui um vídeo no canal do TF em um giro de notícias, Gabriel também continua sendo observado pelo técnico Tite. Ele é um jogador que o técnico gosta muito, já falou isso há alguns anos, que é um zagueiro que ele tem um carinho especial, um zagueiro que ele considera do nível do Marquinhos, que atua no Paris Saint-Germain. É isso, é muito bom. Haters, pensem um pouquinho no Botafogo, tirem um pouquinho, eu tô vendo gente em alguns grupos do WhatsApp boladões porque o Botafogo teve um jogador convocado para a seleção. Ao invés de comemorar, aí aquilo que às vezes eu falo, coloca mais na frente a sua intenção, os seus pensamentos, do que um jogador que foi convocado para a seleção brasileira, que vai fazer bem para o clube ter um atleta convocado. Vamos deixar um pouquinho o que você pensa, o que você acha, e pensar um pouco no clube que você ama. Marcinho tem os defeitos, como eu falei, mas também tem suas virtudes. E essas chamaram a atenção da seleção nacional. Parabéns, Marcinho, que você agora vá para a seleção brasileira, nos treinamentos mostre para o Tite que você possa ter outras oportunidades, porque será muito importante para o Botafogo de Futebol e Regatas. Então, galera, se você chegou até aqui, eu peço que você inscreva-se no canal se não for inscrito, deixe seu like, compartilhe no seu grupo do WhatsApp favorito. Ia ser outro vídeo hoje, mas acho que do Marcinho era mais importante. Amanhã nós teremos o giro de notícias, na parte da manhã, no começo da tarde, e outro vídeo mais no final do dia. E domingo teremos uma live aqui no canal do TF. O Rocher, o conteúdo do canal é bom, 2 vídeos passando aqui nesse momento, escolha o que você quiser ver, o que é o anterior a esse e outro que é indicado para você. E também o botãozinho de inscrever-se no canal. Não teve edição, vai assim mesmo. Tamo junto e aquele abraço.